Boa tarde, meu nome é Paulo Folha, sou estrategista de ações aqui do Itaú BBA. Hoje a gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre como está sendo a temporada de balanços do quarto trimestre de 2022. A temporada de balanços que ainda não terminou começou no dia 2 de fevereiro e já vimos alguns balanços relevantes. Por isso, acho importante a gente fazer uma pausa para ver os principais highlights do que já aconteceu até agora. No setor de bancos e no setor financeiro, quase todas as empresas já reportaram seus resultados. Aqui nós vamos parar para falar de dois deles, Banco do Brasil e B3. Antes, vamos dar um panorama geral. Além dos fenômenos que nós já estávamos imaginando, que seriam principalmente a piora do mix voltado para um nível de crédito mais adequado e o aumento da inadimplência, que já era um processo que vinha acontecendo, nós tivemos ainda um evento não recorrente de crédito corporativo específico, que aconteceu no começo desse ano e acabou impactando os resultados para trás. Então, dessa forma, a gente ainda tem uma preocupação a mais em relação à provisão que será feita ao longo deste ano. Em relação ao Banco do Brasil, que é o nosso top pick hoje pelo setor de bancos e está participando da nossa carteira top 5, a gente teve uma surpresa bem positiva. Nossa expectativa já era alta, esperávamos um lucro de 8,1 bilhões esse ano. O banco superou nossa expectativa em quase 10% nessa linha, chegando a um lucro de 9 bilhões de reais ao final do quarto trimestre de 2022. Esse lucro se traduz em um ROI de 22,7%, o maior entre todos os bancos grandes. Esse resultado foi auferido tanto por um melhor resultado no NII, na frente de clientes e na frente de tesouraria, quanto maior disciplina de custos. O banco conseguiu subir seus custos menos do que a inflação esse ano. Com isso, tivemos esse resultado espetacular e uma expectativa para 2023 com guidance ainda positivo, um crescimento de lucro de mais de 10% e um ROI na casa dos seus 20%. Já falando agora de serviços financeiros e de B3, o resultado foi um pouco abaixo do que estávamos esperando. Os resultados já divulgados em relação ao volume e a velocidade transacionados dentro da bolsa nos davam um bom indicativo sobre a receita. De fato, nós observamos uma receita que cresceu 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, o EBITDA de 1,6 bilhões ficou 6% abaixo do que estávamos esperando para esse trimestre, especialmente por conta de uma sazonalidade mais forte de custos e algumas despesas não esperadas. Do lado da sazonalidade, destacamos tanto o custo maior com o processamento de dados sazonal no final do ano e o custo de pessoal que segue a mesma lógica. No setor de recursos naturais, apenas 4 empresas reportaram seus resultados: Aura, Klabin, Usiminas e Vale. No segmento de siderurgia e mineração, é importante destacar o resultado de Vale, que foi em linha com as expectativas que o mercado tinha. O EBITDA reportado no quarto trimestre de 2022 de 5,5 bilhões de dólares representa um incremento de 25% em relação ao trimestre anterior, mas uma queda de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. A melhora do resultado em relação ao trimestre passado foi fundamentada tanto no melhor resultado da divisão de minério de ferro quanto de materiais básicos. Para a divisão de minério de ferro, o destaque ficou com relação aos preços e volumes, ambos superiores ao trimestre anterior. Já no material básico, o grande destaque ficou com o níquel, que além do preço e volume mais elevado, ainda contou com uma redução do custo em relação ao trimestre anterior. Vale destacar que a geração de caixa de 13 bilhões de dólares poderia ter sido melhor, caso não tivéssemos observado uma elevação do CAPEX e o investimento em capital de giro nesse trimestre. Por fim, a companhia anunciou o pagamento de 1,8 bilhões de dólares em dividendo, o que equivale a um dividend yield de 2,2% nesse trimestre. No segmento de papel e celulose, Klabin reportou um resultado sequencialmente mais fraco. O EBITDA de 1,9 bilhões de reais representa uma queda de cerca de 18% em relação ao trimestre passado, mesmo ainda estando acima 1% do ano anterior. No segmento de celulose, os preços baixos e o baixo volume mais do que compensaram a redução de custos que observamos no trimestre. Já no setor de papel e embalagem, o destaque ficou com a queda do volume vendido em todos os produtos e a queda de preço especificamente no setor de Kraftline. Apesar disso, ainda observamos uma forte geração de caixa, fruto tanto de uma menor despesa financeira quanto de uma dinâmica mais positiva no capital de giro. No segmento agro, tivemos as divulgações de Três Tentos, São Martinho, Rumo e Raízen. Para as empresas sucroalcooleiras, observamos de forma geral um impacto negativo advindo do preço de etanol, que acabou sofrendo em linha com o que sofreu o preço da gasolina. O contraponto aqui ficou por conta do açúcar, que acabou apresentando uma elevação de preço nesse período. Para Três Tentos, tivemos resultados positivos em linha com o esperado. A receita líquida atingiu 2,1 bilhões de reais,
crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. A principal explicação aqui está no segmento de insumos, onde a companhia conseguiu ter um ganho tanto pelo aumento do market share quanto pela migração para novos mercados. Já o EBITDA atingiu 295 milhões de reais nesse trimestre. Apesar de 4% abaixo do que nós esperávamos, ainda é uma elevação de 66% em relação ao último trimestre do ano passado. Rumo, por sua vez, apresentou um EBITDA de 905 milhões de reais. Apesar de estar 7% abaixo das nossas expectativas, ainda é um crescimento de 116% em relação ao mesmo período do ano passado. O destaque aqui ficou com a Operação Norte, que teve um crescimento de tarifa de 47% e ainda uma elevação de volume de 16%. A Operação Sul também teve um bom desempenho, mostrando um aumento de tarifa de cerca de 26%. Agora, acreditamos que a atenção dos investidores se voltará para as próximas safras de grãos e o ritmo que se dará à colheita. Para as geradoras em geral, observamos um trimestre positivo, conforme as condições hidrológicas foram melhorando. Isso nos levou não só a um menor custo de aquisição de energia, como maior geração para aquelas empresas que são focadas em ativos hídricos. Para as distribuidoras que já reportaram resultados, continuamos a ver uma dinâmica positiva, impulsionada pelo descasamento entre a inflação que ainda está sendo repassada. Dentre as empresas que já reportaram, gostaria de destacar aqui o resultado de Engie, que é a nossa top pick dentro do segmento de geração. A companhia reportou um EBITDA de 1,4 bilhões, foi um crescimento de 30% em relação ao ano anterior e ainda em linha com o que esperávamos. Aqui, o bom resultado foi explicado não só pelas melhores condições hidrológicas, mas também pelo um bom preço de venda de energia, a entrada de operação de ativos hídricos e a entrada em operação de ativos de transmissão, que contribuíram como geral para o crescimento do EBITDA da empresa. Fora as empresas já citadas, nós tivemos mais algumas empresas também divulgando seus resultados, das quais vamos destacar aqui Carrefour e Multiplan. Para Carrefour, tivemos um EBITDA ajustado de 2 bilhões de reais, 5,5% acima da nossa expectativa e 17,6% acima do ano passado. A surpresa positiva foi concentrada nas operações maduras, principalmente aqui no braço financeiro da companhia. As operações de varejo e atacarejo continuam a apresentar bons resultados. O contraponto do resultado foi em relação às lojas do Big, que foram recentemente adquiridas pela companhia. Essas lojas continuam rodando com EBITDA negativo, que acaba pesando sobre o resultado consolidado, apesar de tudo ter sido uma surpresa positiva. O Multiplan, por outro lado, reportou resultados sólidos, com um FFO de 345 milhões no trimestre. Esse resultado foi 16% acima da nossa expectativa e 47% superior ao que tivemos no trimestre passado. O principal destaque ficou com as receitas de locação, que acabaram tendo um incremento e levaram a receita consolidada da companhia a crescer cerca de 10% na comparação anual. Já na frente operacional, observamos um crescimento de 11% nas vendas nas mesmas lojas e 15% nos aluguéis nas mesmas lojas, todos dois com relação ao quarto trimestre de 2021. Chegamos ao fim do nosso vídeo e dos principais comentários em relação a alguns balanços que aconteceram. Conforme fomos passando pela temporada e os novos balanços forem surgindo, voltamos aqui para comentar mais disso com vocês. Até logo!